O pai que ensina, o pai que espera, o pai que restaura. Pregação especial para o Dia dos Pais. O pai nos ensina o caminho, nos ensina a guardar o coração e quando nos afastamos, continua esperando nossa volta. Olá, seja bem-vindo ao momento especial com o Senhor. Amada e amado do Senhor. Hoje celebramos o Dia dos Pais. É um dia de homenagens, abraços, presentes e palavras bonitas. Mas neste momento eu quero levar você a algo muito mais profundo. Quero que você olhe primeiro para o Pai Celestial. Porque antes de aprendermos como sermos pais, precisamos aprender com o Pai. Abra sua Bíblia em Provérbios 4 e perceba como começa. Ouve, filhos, a instrução do Pai. É uma conversa de pai para o filho. É como o Senhor estivesse dizendo: filho, pare um pouco, inclina teus ouvidos, eu quero ensinar você. E talvez exista alguém aqui que esteja perguntando: Senhor, por onde eu devo andar? E Deus responde: filho, escuta a minha palavra. O Pai nos ensina o caminho. Provérbios 4:11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Observe, te ensinei, te fiz andar. Deus não quer somente dar informação, Ele quer formar em nós uma maneira de viver. E Ele diz: quero ensinar seus passos. Pai, você já percebeu que o seu filho aprende observando seus passos? Você pode dizer: filho, ore. Mas se ele nunca viu você orando, a palavra perde força. Você pode dizer: filho, perdoe. Mas se dentro de casa ele vê rancor, ele aprende outra coisa. Você pode dizer: filho, confie em Deus. Mas quando chega a dificuldade, ele vê você abandonando a fé. Ele aprende pelo exemplo. Talvez Deus esteja perguntando hoje: o que os seus filhos estão aprendendo observando você? Não responda em voz alta. Pense. O Pai diz: atenta para as minhas palavras. Provérbios 4:20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, os meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Que palavra linda! Filho meu, Deus não começa dizendo: você errou. Ele começa dizendo: filho meu. Existe identidade, existe relacionamento, existe amor. Depois vem a instrução. Isso nos ensina algo muito importante como pais. Antes de corrigir o comportamento, precisamos fortalecer o relacionamento. Nosso filho precisa saber: meu pai me corrige porque me ama. Guarda o teu coração. E então chegamos ao Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede fontes de vida. O mundo ensina a guardar muitas coisas. Guardar dinheiro, guardar documentos, guardar objetos, guardar bens. Mas o nosso Deus hoje nos diz: guarda o seu coração. Porque aquilo que entra no coração influencia o que sai pela boca.
influencia as nossas decisões, influencia os nossos relacionamentos, influencia os nossos caminhos. E isso precisamos perguntar. O que está entrando no coração dos nossos filhos? E também, o que está entrando no nosso coração? Pais, guardem o coração dos seus filhos. Pais, existe uma responsabilidade espiritual sobre vocês. Não significa controlar cada passo do filho. Significa ensinar discernimento. Ensinar a palavra, conversar, orientar, orar, estar presente e principalmente apontar para Jesus. Porque chegará o momento em que os nossos filhos precisarão tomar suas próprias decisões. E nós não estaremos ao lado deles em todos os lugares. Mas aquilo que ensinamos poderá continuar dentro deles. Por isso, plante enquanto você pode. Ensine enquanto há oportunidade. Ore enquanto você pode abraçar. Filho meu, guarda as minhas palavras. Provérbios 7:1 diz: Filho meu, guarda as minhas palavras e observe dentro de ti os meus mandamentos. Aqui encontramos o coração do legado espiritual. Pai, talvez você não consiga deixar grande herança financeira, mas você pode deixar algo que dinheiro nenhum compra. A palavra de Deus dentro do coração do seu filho. Ensine. Filho, quando estiver com medo, ore. Quando estiver triste, busque o Senhor. Quando errar, peça perdão. Quando vencer, agradeça. Quando ninguém estiver olhando, continue sendo fiel. Isso é legado. Agora vamos para Lucas 15. Jesus conta uma história conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas hoje eu quero que você olhe para ela de outra maneira. Não olhe somente para o filho, olhe para o pai. O filho pede a herança e vai embora. Desperdiça tudo. Perde seus recursos, perde seus amigos, perde a sua dignidade e chega ao fundo do poço. Até que a palavra nos diz, caindo em si, ele se lembrou da casa do pai e decidiu: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O pai estava esperando e se enche de compaixão e corre e abraça e beija. Pede para trazer a melhor roupa, colocar o anel no dedo, colocar a sandália nos seus pés, prepara uma festa, porque o seu filho que estava morto reviveu. Foi necessário ele passar pelas provas e encontrar o arrependimento que fez crescer e voltar para casa. O arrependimento que toca lá no mais profundo do coração e da alma. É esse arrependimento que o pai olha para esse coração do filho, que sempre está ali, o pai de coração aberto, esperando o seu filho voltar para a casa do pai. Aleluia, glória a Deus. Talvez alguém precise ouvir isso hoje. Você pode ter se afastado de Deus,
Mas existe um caminho de volta para casa. O pai continua chamando. O pai não aprovou o erro, mas não desistiu do filho. Isso é muito importante. O pai não disse, filho, você estava certo. Não, o filho havia errado. Mas o pai não permitiu que o erro fosse maior que o relacionamento. Aleluia. O erro precisava ser tratado, mas o filho precisava ser restaurado. E aqui existe uma palavra para os pais. Seu filho pode errar, pode tomar decisão que você não entende, pode fazer escolhas que machucam o seu coração, mas não permita que a mágoa faça você desistir de amar. Corrija enquanto é necessário. Estabeleça limites quando necessário. Diga a verdade, mas continue sendo uma porta aberta para o arrependimento e a restauração. Aleluia. E se você for o filho? Talvez essa mensagem esteja falando com você. Talvez seu pai esteja vivo. Existe algo entre vocês que precisa ser resolvido. Talvez você tenha sido ferido. Talvez tenha palavras que nunca conseguiu dizer. Talvez você precise perdoar. Talvez precise pedir perdão. Hoje pode ser um novo começo. Não espere para amanhã para fazer aquilo que Deus está colocando no seu coração hoje. Se existe possibilidade de reconciliação, dê um passo. Se existe uma conversa que precisa acontecer, ore e dê um passo. Se existe perdão que precisa ser liberado, entregue ao Senhor. Mas acima de tudo, temos um Pai celestial. Pais terrenos podem falhar, mães podem falhar, filhos podem falhar, famílias podem falhar. Mas existe um Pai que nunca falha. Nosso Pai celestial, nosso Deus. Ele é o nosso Pai celestial. Ele nos ensina. Ele nos corrige, Ele nos disciplina, Ele nos protege, Ele nos chama, Ele nos espera, Ele nos recebe. E quando caímos, Ele nos levanta. Volte para casa. Hoje eu quero fazer uma pergunta. Onde você está? Você está no caminho que Deus ensinou? Está guardando o seu coração? Está guardando a palavra? Ou está andando para longe? Talvez você esteja dentro da igreja, mas o coração distante. Hoje o Pai está chamando. Filho, volte para casa. Não importa o quanto você se afastou, volte. Não importa quantos erros você cometeu, volte. Não importa quanto tempo passou, volte. Existe um Pai que ainda olha para a estrada. Existe um Pai que ainda espera. Existe um Pai que ainda ama. Existe um Pai que ainda restaura. Se você é pai, coloque sua família diante de Deus. Se você é filho, coloque seu relacionamento com seus pais diante de Deus.
Se existe alguém distante, coloque essa pessoa nas mãos do Senhor e diga: Senhor, ensina-me a andar nos teus caminhos, guarda o meu coração, guarda a minha família, ensina-me a ser um pai segundo o teu coração e restaura aquilo que o pecado, a distância, a mágoa e o tempo tentam destruir, porque nós cremos, a última palavra não será de dor, a última palavra não será de separação, a última palavra não será de fracasso, a última palavra pertence ao Senhor. Amém? O Pai Celestial nos ensina a andar, nos ensina a guardar o coração e quando afastamos, continua olhando para a estrada, porque para Deus sempre existe um caminho de volta para casa. Feliz Dia dos Pais! Que o Senhor abençoe cada pai, cada filho, cada família. Que a nossa casa seja o lugar onde nosso Deus seja honrado. A palavra é ensinada, o coração é guardado, o perdão é liberado e o amor nunca desiste. Amém? Vamos orar? Soberano eterno Deus, neste momento nos colocamos diante a tua santa presença, Pai amado. Em o nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, pedimos a tua bênção especial sobre cada pai, cada mãe, cada filho, cada família, Senhor. Vai aonde eu não posso ir, restitui, restaura, renova, primeiramente a comunhão com o Pai Celestial e com a família. Visita cada lar neste momento com o teu Espírito Santo. Vai aonde eu não posso ir, restitui, restaura, fortalece a fé, Senhor, levanta o que está caído. Ó Senhor Jesus, restaura casamentos, restaura relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. As famílias sejam abençoadas em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus eu também já te agradeço pela família. Em o nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém? Eu creio, você crê. E o Senhor Jesus opera obras extraordinárias e grandiosas. Amém? Seja instrumento do Senhor nessa terra. Vamos juntos levar a palavra para a honra e a glória do Senhor. Amém? E até o próximo vídeo. Feliz Dia dos Pais!